Fala, povo! Boa tarde para todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o episódio de número 4. É o último episódio hoje da nossa série Envelhecimento Ativo, né? Nós já tivemos aqui, lembrando que o envelhecimento ativo está ligado ao conceito do Dr. Alexandre Kalash sobre envelhecer, né? Ter uma longevidade saudável. Para que você consiga isso, é importante você acumular 4 capitais ao longo da sua vida. Então, nós já tivemos aqui, já está lá no canal Voa Talks do YouTube, que são o capital conhecimento, capital financeiro, capital social. E hoje, a fisioterapeuta Andréa Azevedo está aqui conosco para falarmos sobre o capital saúde. E aí eu vou lembrar uma frase do Sócrates que explica por que eu deixei esse episódio por último. Porque, segundo Sócrates, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então, se a gente não tiver com saúde, os outros 3 capitais perdem valor. Andréia, primeiro eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua presença. E primeiro, a primeira pergunta aqui no nosso podcast, Você na Sua Agenda, é sempre assim: quem é o convidado, né? Quem é a Andréia Azevedo, por favor? Satisfação estar aqui com você, Ângelo. Que bom. Obrigada pela pergunta. Então, eu vou começar de uma forma bem amorosa falando sobre mim. Ah, Quem por sou favor. eu? Eu sou a filha do seu Zé, da Legal. dona Neia, lá de São Fidélis. Sou a mamãe da Isabela, a tutora da Nina, Ah, é? a Ah, nossa é. cachorrinha da É casa. verdade. E profissionalmente, né, eu sou a fisioterapeuta, hoje responsável pelo Conselho de Fisioterapia da região, na segunda gestão, Ah, que bacana, né? A gente está parabéns. completando no ano que vem 8 anos de gestão, então já vou estar passando para algum colega, né? E sou fisioterapeuta hoje, atuando também como docente, sou CEO da Expertise Fisioterapia, que é uma clínica integrada de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, onde a gente faz a captação de clientes de todos os campos da fisioterapia. A minha especialidade é fisioterapia cardiorrespiratória, mas Bacana. lá na Expertise a gente tem um atendimento de traumatortopedia, com bastante intensidade, porque nós temos uma parceria com a Ortopedia São José, né, que é uma empresa com mais de 44 anos no mercado de trabalho, com Manuel Cunha, fabricante de órteses, próteses, e a gente faz a reabilitação dessas pessoas que têm alteração de pisada, aquelas que têm comprometimentos, né, precisando de protetização, os amputados. E a gente também trabalha com crianças, trabalha com fisioterapia em alterações do transtorno de face, né, as disfunções temporomandibulares, tudo que necessita de fisioterapia, a expertise vai estar te atendendo. Bacana, que bacana. Andréia, e aí como é que você entende esse conceito de capital social não, capital saúde, Saúde. que o Alexandre Kalash traz para a gente? Então, é esse envelhecimento que a gente precisa ter, né? É, e ele é inevitável. Feliz aquele que Pô, consegue envelhecer. envelhecer, E quem não perfeito. passa por esse processo é porque Papai do Céu está recolhendo É verdade. antes, né? E a gente precisa se preparar hoje. Ou talvez a gente já precisasse se preparar desde Desde ontem ontem, é. para esse momento que vai ser inevitável para todos. E o quanto de qualidade a gente vai dar para esse nosso movimento, né, de envelhecer, o quanto de saúde mental a gente vai ter nesse momento também do envelhecimento, além da questão financeira, né, como você já Perfeito. passou, quanto que eu me preparei financeiramente para saber que em algum momento da vida eu vou ter que desacelerar e eu vou precisar buscar novos horizontes para minha vida profissional e pessoal. Perfeito. E, inclusive, o doutor Alexandre fala isso, né? Ele tem um mantra que ele diz assim, que com relação a essa preparação, você usou muito bem essa palavra de se preparar para envelhecer.
ele fala que sobre essa preparação, ele diz que quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. Sim. Então, essa ideia de começar cedo é a melhor de todas. E aí, a gente tem um conceito aqui, quer dizer, um conceito que eu divulgo, né, que eu acredito, que é o autocuidado consciente, que tem 4 pilares também, que é o movimento diário, alimentação. Eu gosto de criar acrônimo para eu não esquecer das coisas. Então, é o movimento diário, né, que é a história do exercício físico, praticar atividade física regularmente. Alimentação natural, essa busca de se alimentar melhor com alimentos naturais, não processados de preferência. Inteligência emocional e equilíbrio e o sono reparador. E aí, nessa ideia do autocuidado consciente, como é que esse autocuidado pode ser desenvolvido ao longo da vida? Bacana que utiliza-se até o conceito mais, né? Isso, E mais é um sinal de positividade. Perfeito. Então, a gente precisa estar unindo isso, né? Não é Isso. subtração. É É exato. positividade, é união. Então, o movimento, eu falo com muita propriedade pela minha profissão de base, né? Na fisioterapia, a gente precisa o tempo inteiro estar em movimento. Isso é cíclico, isso é para que a vida te impulsione a cada vez você ir à frente. Então, na reabilitação, eu passo muito pela ausência do movimento, né? Esses casos que hoje eu estou experimentando junto lá na Ortopedia São José. Eu tenho muitos pacientes que estão cadeirantes porque eles não conseguem se reabilitar de forma, né, satisfatória para protetizar. Eles não têm equilíbrio, eles têm a falta de um membro e perdeu-se o movimento. E aí, às vezes, a gente para não se comparando a nenhuma situação, mas para pensar, né, o quanto, independente da posição física que eu tenho hoje, né, se é no ortostatismo, se é numa cadeira, qual é o movimento que eu estou fazendo para me beneficiar. Essa questão alimentar também, ela está muito em sintonia, porque a gente sabe que uma alimentação saudável vai estar trazendo benefícios para a sua saúde. Hoje a gente tem, de uma forma assustadora o aumento das síndromes plurimetabólicas, né? Antigamente você falava muito assim, ele é cardiopata, ele tem um probleminha no coração. Hoje não, hoje é hipertenso, a pressão 12/8, né? Já está num conceito aí diferenciado, que inclusive é um tema que você poderia me convidar novamente para a gente falar sobre a pressão 12/8. Eu sou professora de fisioterapia cardiovascular. Bacana. Então, é legal falar sobre essa diretriz, mas retornando. A gente já tem uma alteração de níveis pressóricos, a gente já está vendo aí um conceito, uma alteração nos níveis glicêmicos, né? A gente está com uma população cada vez mais obesa, cada vez mais inflamada, cada vez mais doente. E isso, de repente, poderia estar sendo minimizado ou até evitado se a gente voltasse lá no antigamente, como que era a alimentação que a vovó fazia para a gente, né? Descascava-se muito mais do que se abriam pacotes e latas. E legal isso, que essa recomendação é até do Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, né? Descasque mais e desembale menos. Perfeito, é isso mesmo. Justamente. A questão da inteligência emocional, né? A gente hoje está no finalzinho de outubro, mas no mês passado a gente passou pelo mês de setembro, né? Que a gente simboliza aí o Setembro Amarelo, que é um mês muito desafiador pelo aspecto emocional e na consequência que a gente sabe que muitas vezes, né? As alterações, a dificuldade que a gente tem em lidar com as nossas emoções acabam tendo consequências muito trágicas. E isso não é só para uma casa do vizinho, né? Às vezes está com a gente mesmo, né? A gente não está conseguindo lidar com a emoção. Por quê?
porque a gente não está conseguindo lidar com a gestão de tempo. É uma agenda cheia, né, que muita gente tem, e o que eu estou fazendo de qualidade para mim, no meu autocuidado, né, nessa agenda que eu preciso estar movimentando, que eu preciso estar ajustando. Né? O quanto de atenção eu estou dando para aquilo que realmente tem valor na minha vida. O início da minha apresentação, né, eu sempre, quando tenho oportunidade de dar uma palestra, eu já começo com uma foto mostrando minha família, que é o que de fato tem valor. Com certeza. É o meu alicerce. Ah, se eu fiz gestão, se eu tenho gestão em administração, em questões de relações pessoais, o que eu tenho são coisas que são minhas, conquistadas por mim. Mas o que de valor tem nisso tudo? Né? Então, a integração emocional, a inteligência emocional que é colocada nesse conceito do mais, ela precisa ser muito bem observada sempre. A gente tem que sempre fazer essa análise, talvez todas as manhãs, né? Quando abre a janela e dá bom dia para o sol, eu sou dessas, de dar bom dia para o sol. Obrigada, Deus, por esse sol, por essa luz que ilumine todos nós. E aí pensar, e esse dia, né? O que de bom eu vou fazer, né? Para o próximo e para mim mesmo, porque é até bíblico, né, Ângelo? Com certeza. Tá lá, amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. E por último, a questão do sono, né? Eu também gosto de falar sobre sono, porque eu tenho uma especialização em fisioterapia nos distúrbios do sono. Que bom. E enquanto fisioterapeuta respiratória, por muito tempo, né, a gente começou a estudar. Eu estou na profissão há 25 anos. Sorte nossa. Desde 1997. Você já viu bastante coisa, né? Tem muita experiência. Bom. Desde 1997. E aí não existia essa preocupação com o sono, né? Parece que era uma coisa que todo mundo fazia, talvez, e não se preocupavam muito. E a gente começou a observar estatisticamente um crescente número de mortes súbitas, né? Morreu como? Ah, morreu dormindo. Gente, não é normal morrer dormindo, algum problema tem. E aí começou-se a observar que as pessoas tinham apneia no sono. O que era isso? Dormiu, parou de respirar. Por quê? Porque às vezes está com uma obesidade mórbida, porque lá atrás, não cuidou da alimentação, não se movimentou, o conceito mais não foi empregado. Verdade. Né? E aí, outras causas, muitas vezes negligenciadas, como doenças respiratórias, doença cardiovascular, e acaba causando, né, aquela pessoa que roncar não é normal. Né? Se você está roncando, você precisa ter uma assistência e ter um tratamento. E falar de sono com um pensamento patológico, né, não é bom. Agora, falar de sono num cotidiano do que a gente traz como identidade do profissional de saúde é pior ainda. Né? É verdade, porque essa aí muitas vezes ele não pode escolher, né? A gente vê colegas, né, de profissão precisando fazer plantões em 24 horas, em 48 horas. Como pode uma pessoa ficar um dia inteiro, uma noite inteira trabalhando e ainda ser exigido dela a eficácia naquela terapêutica? Nossa, você sabe que isso não está no nosso script. Sim, desviei o assunto. Não, mas eu percebo que isso é algo muito importante de ser resolvido, né? Porque isso é desumano, Sim. Isso não é saudável. E se eu estou pensando num time de saúde para um hospital, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tem uma legislação que diz que o digitador só pode trabalhar até 6 horas por dia para evitar que ele tenha uma LER, né? Uma lesão por esforço repetitivo. Se o digitador não pode trabalhar 6 horas, como é que uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico, profissional né, da o saúde, fisioterapeuta, que é o time do hospital, né, sim, que está diretamente cuidando de gente, e muitas vezes numa UTI, num CTI,
em momentos que recebem muitas pessoas ao mesmo tempo, e você já é acionado, assim, você vai a um nível de atenção grande e tal, e você manter esse nível de atenção 24 horas é impossível. É, é certo que essas pessoas vão ficar doentes. Então, mas só que eu percebo também, aí eu vou aproveitar sua experiência, a sua expertise, aproveitando o nome da sua clínica, inclusive, na área de gestão, isso é um problema de gestão. E o profissional tem que, ele é assim que está posto para ele, né? Como é que seria uma forma, o que você poderia orientar de uma forma mais saudável de carga horária para essas pessoas? Essa questão está muito relacionada também à permissão, né? A gente tem profissionais que trabalham e eles têm vida, né? Que a gente vê, ele trabalhou, mas ele fez a atividade física dele, ele tem um controle alimentar, ele tem exames de rotina, né? Ele faz a gestão do tempo dele, com qualidade. Mas a gente observa o grande número dos profissionais que acabam se atropelando. E eu não estou falando de nível social. Pode ser lá do profissional que ganha melhor, aquele que ganha um pouco menos, né? É uma questão da gente se organizar mesmo em relação ao tempo. Por quê? Hoje em dia a gente observa muitas terceirizações. Então as pessoas têm um estilo de contratação que não é aquele padrão de CLT. Às vezes ele é terceirizado. Então, se ele é terceirizado, ele é um profissional autônomo que ele vai fazer ali o dinheiro dele. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Não é assim? E aí, às vezes, a corrida, né, pelo pagamento dos boletos, ela é tão intensa e acelerada que isso acaba levando a essa condição. E o meu pai sempre me falava, quando eu entrei nesse mundo, né, de trabalhar em um hospital, trabalhar, né, às 24 horas ou às 48, folgar 24 e trabalhar mais 24. E meu pai falava assim: o profissional de saúde não tem vida fora do hospital, porque se você trabalhou 24 horas, o correto era, no dia seguinte, você fazer o quê? Dormir 24 horas, não era? Você não perdeu uma noite? Mas no dia seguinte você tem o quê? Outro plantão. Filho para levar para a escola, você tem que Vida. fazer a comida, você tem que cuidar do seu lar, né? Exato. Ou você tem que trabalhar em um outro lugar, que na maioria das vezes acontece. E você acaba entrando num ciclo que normatiza aquilo para você. Você acha que é normal, né? Viver dessa forma. Até que alguma coisa te para, né? Eu falo isso por experiência. Agora, eu estou numa transição de carreira por 25 anos da minha vida profissional. Eu sempre trabalhei fazendo plantão. No ano passado, eu tive um acontecimento né, de doença, não posso nem falar que é de saúde. Eu tive uma síncope durante um plantão noturno e eu desmaiei no hospital. Eu virei a paciente, né? E daqui a pouco eu estava na cama, no leito hospitalar, sendo cuidada pelos meus colegas. E isso... Ângelo, não aconteceu só comigo. Isso acontece com muitos colegas. Certeza não. Inclusive casos de burnout, por conta desse looping de dormir pouco. Porque o que acontece? Como você até que é especialista em sono também, uma coisa que a neurociência traz para a gente é que antigamente a avó falava para a gente assim: meu filho, se preocupe, você perdeu uma noite de sono porque saiu, foi carnaval e tal. Aí ela virava assim: não, calma, filho, sábado você dorme o dia todo. Só que não existe isso de fato, né? A neurociência mostrou que você não compensa a noite de sono. Aquele sono que você perdeu de fato. Então, assim, não adianta você trabalhar 24 e dormir 24. Não vai adiantar, né? Porque você precisa daquelas 8 horas diárias para descansar o seu sistema, né? O seu sistema como um todo. E quando a gente fala descansar, não é que ele vai parar, que era uma outra coisa que a gente, enquanto eu estou dormindo, eu estou parado, então não vou dormir. Quando eu morrer, eu durmo. Essas coisas que a gente fala quando é garoto. Está tendo muita conexão, né? Exatamente. Não, pelo contrário, exatamente. O cérebro está lá, trabalhando a beça, inclusive para a nossa aprendizagem, você que fez tantas formações diferentes, né? Para que a gente consiga aprender de fato aquilo que a gente estudou no dia,
a gente precisa dessas 8 horas para que esse conhecimento fique lá, guardadinho, onde ele tem que estar. Esse modelo ele precisa ser mudado, né? Os gestores, de fato, eles precisam repensar em carga horária de trabalho desses profissionais, e isso, na minha opinião, deveria ser proibido. Verdade. Né? Não, você tem que ter esse tempo. Por quê? Na CLT, né, a gente já tem obrigatoriamente, por lei, um tempo de descanso, que tem que acontecer de um plantão para o outro. Né? Você trabalha 12 horas e você deveria folgar 36 horas. Entendi. Mas só que o sistema acaba fazendo com que isso não ocorra. É muito triste, porque eu tive esse resgate, né? Eu tive uma síncope por burnout, por estresse, e eu consegui me tratar, eu consegui mudar o meu estilo de vida hoje, mudar até meu conceito em trabalho. Por muitos anos eu vivia sem ter sábado e domingo, sem ter Natal, Ano Novo. Essas festas de família, eu não participava, eu não tenho foto em festa de família, né? Porque eu sempre estava trabalhando, sempre estava em plantão. Então, hoje eu priorizo isso. Isso para mim está lá no número 1 da minha listinha de prioridade. Eu entendo que muitas vezes, provavelmente como foi para você, existe uma fase da vida que a gente tem que fazer isso, né? Plantões, Isso. vários cursos e tal, que é você estar plantando para um. Isso faz parte do investimento para uma velhice mais tranquila, né? Vamos chamar assim. Bacana. Aí, mas é importante que você tenha isso assim mapeado e pontuado como dentro da. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse conceito de gestão do tempo para a nossa rotina. Como é que é isso? Bem legal você falar sobre isso. Quando aconteceu essa situação comigo no hospital, eu tive que parar, porque eu tive que me tratar, né? O que eu tive? Será que eu tô doente? Será que eu tô com problema no coração? Então, vamos fazer o check-up e tal, vou começar a avaliar isso. E aí eu parei de trabalhar de tudo, olha só que bacana, hein? Aquela acelerada parou tudo. Parei tudo. E aí eu fui revisitar umas coisas na casa dos meus pais, de livros, fazer aquelas arrumações para jogar coisas fora. E eu encontrei lá uma agenda minha num curso o primeiro curso de gestão que eu fiz, e tinha a perspectiva em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo. E aí, em longo prazo, né, que era um prazo de 10 a 15 anos, após aquela data daquela escrita, né, eu deveria estar justamente onde eu estou hoje. O meu desejo era ser docente, era poder ser professora. A vida de professora é fantástica. A gente ganha para estudar, Ângelo. Verdade. Olha que legal. Verdade. Então você tem que estar se atualizando, você tem que estar lendo coisas novas, né? E você ganha por isso, e você tem ainda a possibilidade de estar passando isso, né, para os alunos e estar fazendo a formação de profissionais éticos, competentes. E o outro ponto era que o meu desejo também era ter uma clínica. Olha, então está tudo realizado. Tudo realizado, graças a Deus. Que bacana. O Criador é muito bom com a gente, né? E nesse momento eu comecei a reorganizar, né? Como eu já falei, o meu tempo. Quem é a prioridade? Tudo vai acabar se eu também acabar, né? Verdade. Então, primeiro tem que ser eu. Eu preciso ser prioridade na minha vida. Eu preciso saber que ao acordar, se é importante para mim um bom café da manhã, eu preciso tomar esse café da manhã que vai me sustentar, que vai me dar qualidade para o meu dia. Eu tenho que fazer a pausa, eu tenho que fazer minha atividade física, né? Mas eu também preciso trabalhar. Eu também preciso cuidar da família, preciso cuidar da vida. Então, assim, é uma questão administrativa. E o profissional de saúde, ele não é trabalhado para isso. A gente é trabalhado para ser excelência técnica, né? Eu tenho, né, a oportunidade de ser professora hoje, no primeiro período da faculdade de fisioterapia, e depois eu vou ser professora nos últimos períodos. Para você ter ideia, no primeiro período, a gente tem em torno de 50 a 80 alunos, normalmente. Lá no 8º período, estão se formando de 30 a 20 alunos. Então, assim,
quanto a gente vai perdendo ao longo O caminho, né, 2 anos, as pessoas que não conseguem administrar seu tempo, a sua rotina, né, ou tem outras prioridades. Então, o checklist, ele precisa ser diário. Ah, não consegui fazer diário, então eu vou fazer semanal. Mas eu preciso estar me organizando para que eu consiga ter a administração da minha clínica, para eu consiga ter a administração da minha casa, né? Isso é muito prático, né? Às vezes você não consegue administrar ali o seu armário de compras e quando você vai fazer, por exemplo, um café, acabou o café. O que é isso, gente? É falta de gestão, não é? Verdade. Não administrou ali o que era necessário. Então, isso é primordial. A gestão de tempo é necessária. Perfeito. E uma coisa que a gente precisa entender, que para que eu continue fazendo aquilo que eu amo, por exemplo, você na fisioterapia, eu na educação física, inclusive eu acredito que somos privilegiados porque a gente faz aquilo que gosta, mas para continuar fazendo com excelência aquilo que a gente gosta, é muito importante que você pratique o autocuidado consciente de forma regular. Porque, como você falou com muita propriedade, né? Se eu acabar, tudo acaba junto. Então, assim, se eu quero continuar fazendo isso, tudo que a gente está fazendo agora, eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar mais de mim. Por isso que existe esse podcast, Você na Sua Agenda. Você na Sua Agenda tem essa missão, né, de trazer os profissionais da área da saúde aqui para deixar essa inspiração, essas orientações para que as pessoas possam se cuidar melhor. E aí, um outro conceito importante para que a gente consiga, para que as pessoas possam entender o mais, né? E, aliás, eu gostei, por isso que é tão bom conversar, né? Você trouxe uma outra dimensão para o mais, que é a história do positivo, né? Do polo positivo. Que é o seguinte, o nosso corpo, a gente faz até uma divisão didática na universidade de corpo e mente, né? Mas, na verdade, mente e corpo são uma coisa só. E está tudo interligado. Sim. Papai do Céu criou um dos sistemas mais complexos e completos da humanidade, né? Do mundo, que é o nosso corpo humano. E aí, o que é a ideia de integral, né? De corpo integral, de visão holística das pessoas? Porque, assim, é por isso que não dá para cuidar só de uma dimensão. Porque se nesses 4 pilares faltar algum, né, e você até comentou comigo aqui nos bastidores, vamos além do mais, vamos botar mais umzinho, que seria a espiritualidade, respeitando cada uma das escolhas que as pessoas têm, elas precisam estar conectadas. Como é que faz isso? Por que é tão importante fazer isso? Como é que faz, você já falou. Mas por que a gente precisa fazer isso? Mente sã. Em corpo são. Em corpo são. Isso. Né? Eu vou falar uma experiência minha. Eu tenho muitos amigos. E é muito bom ter amigo, né? Com certeza. Capital social. A gente conversou isso no episódio passado, gente, com a psicóloga Letícia Rangel. E hoje eu tenho a oportunidade de resgatar esse encontro com amigos. Ai, que bom. Eu sou a senhorinha do chá, tá? Então, pelo menos 2 vezes na semana, eu tô tomando um cafezinho, um chá em algum lugar, nem que seja lá na minha clínica, tá? Com os amigos. Ai, que bom. Isso é fundamental. A gente precisa ter esse momento de falar nada de importante, é só para bater um papinho de 15 minutos. Então, assim, você não se surpreenda se qualquer dia eu te ligar e falar assim, Ângela, vamos tomar um café? Legal. É só para isso. Isso oxigena o cérebro da gente. Parece que você reinicia, né? Reset, né? Justamente, isso ajuda muito para a gente seguir e ter outras conexões. E daí que surgem novas ideias, né, novos projetos, ou uma viagem, né? Vamos falar sobre a viagem? Onde que você
pensa em ir e de repente é alguma coisa também que eu tenho um desejo e através daquela experiência a gente vai executar. Então, corpo são, mente sã é a gente ter equilíbrio, né? E eu trago aí também essa parte. Tem amigos. Traga para você esses amigos, né? Porque fala, eu tenho um amigo tal. E você encontrou com ele quanto tempo, né? Qual foi o último dia que vocês conversaram? Não dá para se encontrar? Liga, gente. Tem coisa melhor, né? Do que a gente estar em Hoje dá para fazer até contato. uma chamada de vídeo, né? Justamente, É verdade, é verdade. justamente. Então, assim, não busca solidão, né? Que é diferente de solitude. Isso. Então, não busque ficar em solidão, porque isso não faz bem para a mente. Então, sempre oxigene seu cérebro, seu corpo também. Perfeito, perfeito. E aí, minha amiga, você sabe que papo bom dura pouco, né? Que pena! Não, eu já estou pensando aqui no episódio 2 com você. Foi muito bom, muito bom. Você Obrigada. trouxe orientações importantes e quando você traz a ideia de gestão do tempo, então ficou perfeito. E aí me diz uma coisa, o que você pode deixar para a gente, para quem deseja envelhecer com qualidade de vida? Que mensagem, que orientação, além de tudo que você já deixou, mais alguma coisa que a pessoa possa falar assim, olha que a Andrea tem razão, eu preciso começar a me cuidar, eu acabei não dando prioridade para mim, na minha agenda só tem obrigações, não tem nada para mim especificamente. Então, o que você pode deixar de orientação para nós, por favor? Posso ser bem simplória? Pode, com certeza, o simples. Aliás, segundo o Steve Jobs, o simples é o máximo da sofisticação. Você é importante. Isso. Então, a gente todo dia tem que se analisar dessa forma. Eu sou importante. Né? Perfeito. O outro também é importante. Então, a gente precisa se dar essa importância. Às vezes, a gente coloca coisas como prioridades, né? E deixa de pensar no humano, no que é holístico, no todo, no que de fato importa. E aí, nossa, muito bom conversar com você, Andréia. Porque você tem uma coisa de sensibilidade com o humano muito forte. Provavelmente por isso que você trabalha tão bem com gente, né? No cuidar de pessoas. Mas uma outra, a gente esquece às vezes, né? Que além de o autocuidado, além de ser importante para a gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, ele também é importante para que a gente possa ter condições de cuidar do outro, cuidar das pessoas que a gente ama, independente da idade, porque a gente fala assim, cuidar dos seus pais. Não, a gente tem que cuidar dos meus filhos também. Então, assim, que bom quando eu estou na condição de cuidador e não de ser cuidado, né? Então, quanto mais a gente pratica o autocuidado consciente e de forma regular, maior será a chance da gente fazer isso, né, de forma mais adequada, com qualidade. Perfeito. Minha amiga, gratidão gigante por tudo isso, tá? Por toda essa orientação. E nós vamos ter, como diz o povo, uma revanche aí disso. Tá ótimo. Amigos e amigas do podcast Você na Sua Agenda, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o envelhecimento ativo, tudo que a gente conversou aqui agora, sobre o mercado do bem-estar, sobre como todas essas tendências do mercado do bem-estar agregam valor à sua atuação como profissional da saúde, adquira o livro Mercado do Bem-Estar, Acolher, Orientar e Acompanhar. Você tem um link do nosso livro tanto no Instagram do professor Ângelo, prof.angelodias, quanto no @Mercado Bem-Estar. Abraço e até o próximo episódio.